O Palmeiras, agora já mudando de clube, é que trouxe um bom centroavante para esse ano, hein? O Flaco Lopes. Bom reforço para esse ano, hein? Né, cara? Bom reforço, esse recém-chegado Flaco Lopes. Artilheiro do Campeonato Paulista, né? Sim, cara, chegou ao 5º gol. Já falei algumas vezes aqui, na verdade, sim, é uma profecia que o Abel fez que está se cumprindo, né? Quando ele veio junto com o Merentiel, e já era a maior contratação da história do Palmeiras, 10 milhões de dólares, e havia uma expectativa, o Abel falava, ó, não é para agora, vai demorar para ter uma adaptação, não esperem que eles comecem jogando, arrebentando, isso vai demorar. E de fato, passou um ano em que o Flaco foi um jogador reserva, né? Entrando de vez em quando, e muitas vezes nem era a primeira opção. E esse ano, com o Endrick na seleção olímpica, ele aproveitou muito as chances que teve, cara. Muito as chances que teve. O único erro, para mim, na minha opinião, né, nesse processo todo, é que foi o Palmeiras ter aberto mão do Merentiel, que hoje seria útil. Mas aí o Boca exerceu o direito de compra, cara. O Boca exerceu o direito de compra. Eu não teria emprestado o Merentiel. Ah, tá. Eu não teria emprestado. Eu acho que ele hoje seria o Palmeiras não tem um jogador com a característica dele. O Flaco é diferente. O Boca exerceu o direito de compra, né? Ele foi emprestado com a multa fixada, terminou o empréstimo, o Boca foi lá e comprou o Merentiel. Está sendo útil ao Boca. Sim. De novo ele está indo bem nesse início de ano. Está jogando mais que o Cavani. Pô, o Cavani não está nem jogando direito. Exato. Que fiasco que é o Cavani no Boca. Começou bem a temporada na Argentina, foi o Borja. Agora, falando do Flaco, cara... Foi alvo do Abel na entrevista ontem. Não sei se vocês viram a entrevista do Abel. Ele fala, Vi. Ele fala, o Borja foi triturado aqui no Brasil e tal. Tá indo bem. Ontem o Abel deu várias aulinhas, vários ensinamentos, inclusive de relacionamento, de como ele faz para manter a chama acesa com a esposa. Foi uma barata a entrevista do Abel ontem. Foi engraçado, cara. Assim, ele não tá mais tão leve, como é uma máquina de moer gente, né? Depois de 8 jogos, ele já está diferente da primeira entrevista. Ele já está falando de pressão, de como aqui é desgastante. E ontem falou de vários assuntos, a gente vai mostrar um bom resumo. Já está no modo futebol brasileiro, né? Já. Você chega novinho das férias. Aí você vai se desgastando até virar um maluco no fim da temporada. Você está surtado com quantidade de jogos e pressão. Mas qual o seu diagnóstico do Flaco, cara? O que você tem visto? O que você fala pra gente do Flaco até aqui, Grafa? Nessa temporada? Não, a temporada dele começou bem, né? Se preparou bem, fez uma boa pré-temporada, soube que ele se empenhou bastante nos treinamentos. E para o centroavante é importante a confiança, não está bem fisicamente, tecnicamente. Eu acho que a adaptação é importante, ainda mais um jogador estrangeiro chegar no Brasil, numa cidade como São Paulo. Eu e o PC Vasconcelos aqui no programa já falamos muito sobre isso, né? O futebol brasileiro tritura muito alguns jogadores porque tem adaptação. É diferente para o jogador brasileiro que joga em Salvador e chega em São Paulo. O Zé Rafael é um exemplo disso. O primeiro ano dele no Palmeiras não foi bem. E ele se adaptou, hoje joga, o Rony foi assim, calendário. O Nátio Fernandes, que era uma bandeira da história do River Plate, não conseguiu jogar. Não conseguiu. Porque o calendário é tudo diferente no Brasil em relação ao Argentina. O Flaco tem 22 anos, o Flaco tem 20... Vou ver pra você, cara. Ele é jovem. Ele é jovem. Aí você chega em São Paulo, uma cidade que é aquela... correria, São Paulo, adaptar 23, a família, 23 na escola, você chega, como o Rizek falou, sendo a maior contratação da história do clube. Já tem o peso do valor muito grande, cara. Mas é incrível como o Abel, o índice de aproveitamento dele nas profecias que faz sobre os jogadores é impressionante, cara. Ele avisou assim que chegou, não é para agora, porque claro, quem é que é esse cara que estão trazendo por 10 milhões de dólares, maior da história? Ele de cara avisou, não é para agora, vai passar por um processo. Eu tenho gostado muito de ver o Flaco jogar. Ele é um jogador cerebral, com visão de jogo, sai da área. Eu tenho gostado de vê-lo jogar. Ele está com mais agilidade esse ano, ele está protegendo melhor, está com mais velocidade, com mais arrancada. Ele é um jogador melhor, tecnicamente, fisicamente preparado para a temporada brasileira. Porque a temporada brasileira é um desafio para qualquer jogador que vem de fora. O quarto e domingo, e a logística do Brasil. Um dia você jogar em São Paulo, no domingo no sul do país, na outra quarta-feira você jogar no Nordeste. É difícil o cara se adaptar a isso. E eles não têm isso nos países onde eles jogam, o que vem da Europa, o que joga aqui no futebol sul-americano. Então é importante essa adaptação e passar para o torcedor isso daí também, né? Calma, vamos com calma, porque o futebol brasileiro tritura muito, com muita facilidade. Mas fica a dúvida, domingo tem Palmeiras e Corinthians em Barueri, com a volta do Endrick, se o Flaco... Eu suspeito, eu apostaria que o Endrick vai começar no banco esse jogo, pela maneira como o Abel trabalha. É uma suspeita, assim, não tem nenhuma informação. O Endrick ontem foi titular, né? O Endrick foi titular.
E, cara, assim, Mas o time estava bem mexido. o moleque tá solto demais no jogo. O time estava bem mexido. O Endrick, ontem. ele tem a característica de, tipo assim, num segundo tempo, o Corinthians está melhor, está ganhando o jogo. O Endrick tem uma característica melhor de mudar um jogo do que o Flaco. O Flaco é um jogador que vai ser decisivo na bola aérea, aquela coisa. Então, eu penso também que o Endrick fique no banco para no segundo tempo ele entrar e tentar mudar o panorama da partida. Ou não também, sei lá. Mas eu acho que é bem viável que ele comece no banco também. Cara, você vendo o jogo ontem do Palmeiras, assim, aí você olha o Endrick jogando, você fala assim, esse moleque não tem só 17 anos. Muito dono da situação no campo, sabe? Assim, Personalidade, cara. muito... Muita. E assim, as jogadas que ele tira da cartola, passes. Segundo tempo, ele deu uma patada pro gol, que o goleiro espalmou a bola, sabe lá Deus como. Essa assim, transformação foi rápida, ele parecia de uma hora exatamente, para cara, outra, assim, cara. é impressionante. Olha esse toque que ele deu agora ali. Cara, assim, ele muito dono da situação, muito solto, assim, sabe? Tomou pancada ontem e tentou ele continuar o jogo. Ele sofreu uma falta duríssima, que o Abel até levantou do banco para reclamar com razão. E tentou continuar a jogada, que ele não conseguiu mesmo, assim, sabe? Cara, é impressionante como ele evoluiu rápido, assim, de um ano para o outro, assim, né? Como ele hoje virou... Você olha assim e fala, cara, esse cara parece que tá pronto, esse moleque. A reta final do Campeonato Brasileiro, ele já foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Né? Ele foi protagonista na conquista. Eu tô falando do Endrick no banco, não é pela qualidade dele, não. Eu entendi o que você quis dizer. É porque foi o primeiro jogo dele pelo Palmeiras na temporada, o time estava bem mexido ontem. Botou uma molecada danada ontem. E se ele tiver que escolher um para jogar no comando do ataque, Endrick ou Flaco, já que o Endrick é centroavante, né? Já jogou com o Abel aberto pela direita. Olha essa patada dele. Eu suspeito que hoje ele escolheria o Flaco para o jogo de domingo. Eu acho que ele escolhe o Flaco. Pensando com a cabeça do Abel, tentando entender a cabeça dele, acho que ele iria de Flaco. A não ser que ele faça uma dupla de ataque, mexa na maneira de jogar do Palmeiras. Ele voltou a dar mais oportunidades para o Rony agora também, né? E faça uma dupla de ataque, mas assim, O fato do Endrick ter começado o jogo de ontem é mais um indicativo, né? Mais um indicativo. Ele usou alguns titulares, né? O Marcos Rocha jogou, o Murilo jogou. Quem está jogando muito bem também, parece que está no Palmeiras há muito tempo, é o volante argentino. O Aníbal Moreno foi titular ontem. Jogou muito bem ontem também. Arrisco dizer que ganhou a posição, que domingo ele vai ser titular. Agora, ontem jogou muito bem o Aníbal. 8 jogos dele já no Palmeiras e com alto nível. Ele entrou bem no jogo. O Aníbal, né? Um detalhe interessante, ontem foi o 7º jogo do Palmeiras no ano. 4º jogo que o Palmeiras faz o gol na reta final. Tipo, a partir dos 40 Que é uma característica desse time do Palmeiras, né? O Rony fez 2 e o Flaco fez 2. Lembra no passado, no Brasileiro? O Palmeiras ganhou alguns jogos na última bola. Sim. Cara, o Palmeiras, ele tem uma coisa, cara, assim, o Palmeiras do Abel, esse trabalho extraordinário, ele pode não jogar bem muitas vezes, mas ele nunca se desconcentra do jogo, cara. Ele não se desconcentra, cara. Você não vê o Palmeiras abandonar o jogo, né? Ontem... O time do Palmeiras não morre, né? Não morre. Você vai morreu, matou o Palmeiras, não mata. Não mata. Botafogo que o diga. Mas ontem eu achei que o Palmeiras jogou bem. Além dessa questão de concentração, o time coletivamente jogou bem, finalizou muito. Muito rápido o time, com muita velocidade. John fez uma boa partida. Todo mundo jogou bem. O Endrick fez um partidão. Luiz Guilherme. O Estevão entrou depois, entrou bem. O Luiz Guilherme. O gol saiu graças a 2 jogadores que saíram do banco, né? O menino Estevão e o Flaco. A jogada foi dos dois, né? O Flaco. Cara, assim, não vamos falar escalação, é sexta-feira, né? E o Murilo cresceu muito também, né? O Murilo hoje é um zagueiraço. Pra mim tá entre os melhores do futebol brasileiro hoje, cara. Assim, eu também acho. Parecia que era só uma dupla do Gustavo Gomes, né? Ele hoje é um protagonista na defesa do Palmeiras. Ele hoje, falando português, claro, ou espanhol, ele tá jogando mais que o... Assim, ele tem muita qualidade pra sair jogando. Olha ele saindo de trás. O Gomes fez um bom jogo na Supercopa, mas a cara. fase do Caleri não se criou em cima dele na Supercopa. Não é boa. O palmeirense mesmo fala, não tem jogado. Sim, no ano passado ele não foi bem. A reta final dele do Brasileiro, ele... Só achei que na Supercopa ele jogou muito bem, cara. O Caleri não se criou em cima dele. Assim, mas o Murilo tá jogando demais, cara. Ó, o time ontem foi Lomba, Marcos Rocha. Depois entrou Lázaro, Naves, Murilo, Vanderlan, depois entrou o Piquerez. Aí no meio campo, Aníbal Moreno, que jogou os 90 minutos. Richard Rios. Entrou, né? Richard Rios entrou. Gabriel Menino, depois Richard Rios. John. Luiz Guilherme, depois entrou o Estevão. O Endrick, depois entrou o Flaco Lopes e o Rony, que jogou os 90 minutos. 6 minutos. E o Rony, que jogou os 90 minutos. E o Estevão entrou no segundo tempo. E o menino também recuperando, né? O Abel tá voltando de lesão e tal. Também acho um ótimo jogador, assim, muito útil. Jogador que joga em várias no meio. Cresce em jogo grande. Se precisar jogar na lateral direita, joga, enfim. E o Botafogo ainda, falando do menino, lembrei do Patrick de Paula. Vai voltar. Você lembra logo do Patrick de Paula. Vai voltar agora,
Vamos Que até então era a maior contratação da história do Botafogo. Foi a primeira do Texas. até a chegada do Luiz Henrique. Vamos mostrar o que o Abel falou sobre o Flaco e também sobre o clássico de domingo contra o Corinthians em Barueri. Ele é um jogador que vocês criticaram há 5 ou 6 meses. Mas aqui as pessoas querem meter a semente e que ela no outro dia germina, não é? Que plantam hoje e querem colher amanhã. Não é assim que funciona. Ninguém cresce de um dia para o outro. Nós sabemos o que é que fomos contratar, sabemos a idade que ele tinha, sabemos o potencial que ele tinha. A nossa função aqui é exatamente essa. Acho que vocês já perceberam que a nossa função é comprar jogadores e trabalhá-los e fazê-los crescer. Essa é a nossa função enquanto clube. É valorizar o clube e valorizar os jogadores através do nosso trabalho, que é o que nós podemos prometer. Felizmente os nossos jogadores sabem aquilo que nós trabalhamos dentro do clube e sabem também lidar com aquilo que é o 8 do 80 do futebol brasileiro. O Borja aqui não deu nada, foi completamente torcidado pelos nossos torcedores, está no River, está bem. Entre outros, podia estar a falar no Pedro que saiu no Flamengo e foi assediado, o Hulk que saiu no jogo do Atlético Mineiro, jogadores fantásticos, com registros fantásticos, mas a cobrança aqui é muito grande. Em relação ao Flaco Lopes, e quero pôr já aqui gelo, porque como te disse, eu sempre falei é preciso tempo, é preciso paciência, mas não é para ele, é para todos os jogadores jovens. E infelizmente aqui no Palmeiras temos o caso do Zé Rafael, temos o caso do Veiga. O Veiga agora é um ídolo, mas já foi completamente amassado, queimaram camisolas, rasgaram. Eles têm isso na memória deles, eles não apagam da memória deles, eles sabem o que é ser cruel. E eu o que procuro fazer, e já disse isso na última entrevista, quando todos os torcedores do Palmeiras, os verdadeiros torcedores, forem capazes de reconhecer o grande jogo que fizemos aqui hoje, reconhecer o esforço desta equipa, reconhecer que a estrela é a equipa, e em vez de estar a criticar que é uma minoria, nós queremos é que a nossa maioria, que é aqueles que são, como dizem, a ganhar ou a perder, nós vamos estar lá para te apoiar. É isso que nós queremos. Um derby, é um jogo que está muita coisa em jogo, mas nós vamos preparar o que sempre fazemos. É olhar para os jogadores que temos, preparar a nossa equipa, ainda que tenhamos menos um dia para preparar o jogo do que o nosso adversário, que ele tem 3 dias e nós só temos 2. E jogar, é um Palmeiras contra um Corinthians, não é o treinador A, B ou C, já vos disse que os treinadores portugueses se respeitam muito. Eu estou aqui hoje porque houve se calhar uns anos atrás um treinador português que se aventurou pela Europa fora e que teve sucesso, que foi Mourinho, e abriu portas para outros. Teve outro que atravessou o Atlântico numa altura em que ninguém queria vir para o Brasil e falou maravilhas disto, que foi o Jorge Jesus, e abriu portas para mim, por exemplo, e atrás de mim vieram outros, mas isso não sou eu que escolho os treinadores, são os dirigentes. Eu acho que a competência dos jogadores e dos treinadores não tem nacionalidade, e se ele é português, nós temos aqui treinadores de várias nacionalidades, portugueses, argentinos, brasileiros, todos com qualidades e características diferentes, também é bom para a competição, mas nós aqui não temos tempo para estudar os treinadores, temos tempo para estudar as equipas, e a partir de hoje vamos nos dedicar àquilo que é o estudo do Corinthians, agora com um novo treinador, e perceber como é que nós vamos preparar a equipa para chegar a domingo, jogar como sempre fazemos, do início até ao fim, para ganhar um jogo. Isso vamos fazer. O Abel sempre gosta de dar uma estocada nos críticos, né? Então, quando ele fala do Flaco, que o Flaco recebia críticas, ele fala também como se estivesse escalando o Flaco todo jogo, né? No time titular, o Flaco era um reserva com ele. Assim como ele falava, teve gente que criticava o Endrick chegou a ficar 14 jogos no ano passado sem ser relacionado pelo Abel, sem aparecer no time titular do Palmeiras. Então, assim, o próprio técnico estava de acordo com o momento do Flaco no ano passado, que não era dos melhores, mas sempre havia uma expectativa, baseada na palavra dele, de que o Flaco uma hora engrenaria como acabou engrenando. O Abel diz que não tem tempo de estudar os técnicos. Se ele fosse estudar técnico do adversário dele, o Corinthians, ele estava danado, porque cada hora é um treinador diferente lá. A gente fez um levantamento dos diferentes adversários que ele já enfrentou no banco de reservas alvinegro, o adversário desse domingo.
São muitos. O primeiro que ele enfrentou foi o Mancini. Depois ele enfrentou o Silvinho. Peço que a gente coloque esse levantamento na tela, por gentileza. Depois ele enfrentou o Lázaro. Com o Mancini foram 3 jogos. 2 vitórias do Palmeiras, 1 empate. Abel não perdeu do Corinthians quando o Mancini era o treinador. Depois ele enfrentou o Silvinho. O Silvinho teve um empate e conseguiu derrotar o Palmeiras no Allianz Parque, inclusive. Contra o Vitor Pereira foram 3 jogos, 3 vitórias tranquilas da equipe palmeirense. Contra o Fernando Lázaro foi um jogo, um empate pelo Campeonato Paulista do ano passado, a melhor exibição do Corinthians com o Lázaro. Aí teve o interino, Danilo, que dirigiu o Corinthians no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o jogo, o Corinthians aguardava a chegada do Cuca naquela época e tinha o interino Danilo. E contra o Vanderlei Luxemburgo foi um jogo e um empate na Neoquímica Arena. No total, portanto, o Abel já dirigiu o Palmeiras contra o Corinthians em 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Enfrentou Mancini, Silvinho, Vitor Pereira, Lázaro, Danilo, Luxemburgo e agora será o sétimo. Enquanto o Abel está sempre ali, com um elenco que mexeu pouco, ele foi sendo atualizado, né? Uma venda aqui, sai Danilo, outra ali, vai atualizando o elenco, mas assim, é uma base que está mantida com o mesmo treinador, com todo o conhecimento, o trabalho magistral dele. Ele olha para o lado, os times foram sendo muito remontados e vai ter o 7º treinador no banco do Corinthians durante a era Abel no Palmeiras. E isso porque ainda teve Mano, teve Cuca, que não enfrentaram o Palmeiras. Assim, teve mais técnicos no Corinthians, né? E só o Silvinho. Quem ganhou foi o Silvinho. Só o Silvinho. E acabou ficando menos tempo no cargo ainda. Não sei se menos tempo, mas certamente foi o que saiu mais cornetado. Ganhou numa jornada em que o William jogou muito bem, o Roger Guedes jogou muito bem. Só o Silvinho conseguiu derrotar. Não é só isso que explica, mas pega no período o que o Palmeiras ganhou e o que o Corinthians ganhou. Não. Né? Não é só isso que explica. Mas não, alguma coisa deve ter aí, né? De fundo. Pô, esse cara tá aqui, trabalho consistente. Quantos garotos da base subiram? Mas eu acho que ajuda a explicar a diferença que há hoje de Palmeiras e Corinthians. Acho que ninguém duvida que o Palmeiras é favorito, o time é melhor, o trabalho é muito mais longevo. Acho que não se discute que o Palmeiras é bem favorito. Não tem favoritômetro. Não se discute. Eu acho que um fator primordial para explicar isso é a longevidade do trabalho do Abel e desse elenco vitorioso. Então, mas assim, eu não quero chegar assim da gente falar assim, o Abel tá há mais tempo porque ganha ou porque ganha que tá mais tempo? Porque ganha que tá há mais tempo, claro. Tá. Mas além de ganhar, olha o tanto de benefícios que o Palmeiras teve com essa longevidade além dos títulos. A quantidade de jogadores que o Palmeiras revelou, a quantidade de jogadores que o Palmeiras contratou aqui no Brasil e que se tornaram jogadores maiores porque cresceram com o trabalho do Abel. Vou dar um exemplo do Rafael Veiga, vou dar um exemplo do Zé Rafael, vou dar um exemplo do Rony. Quantos jogadores o Palmeiras colocou no mercado hoje do futebol brasileiro pelo trabalho do Abel? Então, assim, ganhou, ele está mais tempo porque está ganhando. Ok, talvez se tivesse tomado 3 pancadas não tivesse aqui ainda. Mas não é só o ganhar. Olha o tanto de benefícios que o clube hoje tem com esse trabalho de longevidade. Então, assim, não é muito difícil de explicar sucesso e fracasso no Brasil. Pelo menos dentro de campo. Não é muito difícil. O Corinthians vem de uma melhora. Foram 2 jogos com o Antônio Oliveira em que você nota uma melhora. 2 vitórias, né, contra a Portuguesa e Botafogo. Acrescento 2 jogos com o Antônio Oliveira e 3 jogos com o Garro. Né? Sim. E ele entrou bem no time, né? Entrou muito bem no time. Muito bem, já falei aqui isso. Ele entrou bem, entrou com personalidade, enfim, justificou. E tudo bem, Campeonato Paulista, cara, mas perto do que o Corinthians estava jogando, e o Botafogo, por exemplo, é um time de Série B, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, não é qualquer time, entendeu? Tem tradição e jogou em casa, vai jogar a Série B, tem feito investimento. Foi uma vitória importante do Corinthians. Olha, o clássico surpreende, né? Você vê, quando a gente passou os jogos, eu lembro de vários deles, o time do Lázaro conseguiu jogar muito bem com o Palmeiras naquele empate. O time do Danilo, que estava meio... Neoquímica Arena aquele jogo. Na Neoquímica Arena. O time do Danilo, que estava destroçado numa crise, esperando a chegada do Cuca, conseguiu fazer um jogo bem digno, apesar de com derrota também.
Assim, o clássico, com o Vanderlei Luxemburgo, conseguiu empatar num jogo bem equilibrado. Esse clássico, aliás, os clássicos equilibra como um pouco todo, mais as ações. podem surpreender, Mas embora um esteja mais embaixo, outro mais em cima, o clássico por ser... Embora em 11 jogos contra o Abel, só em uma vez o Corinthians tenha vencido. Mas equilibra muita Se fosse coisa. um campeonato de ponto corrido, só Palmeiras e Corinthians nesse tempo, o Palmeiras estava... Você não consegue ver no jogo a diferença Exato, mas ao longo de do- títulos, de conquista, de trabalho dentro do jogo. É um jogo mais equilibrado, porque é o clássico por conta disso. É que tá muito distante, né? O Palmeiras é um time pronto, cara, contra uma equipe em formação, né? Tem uma diferença grande aí nesse jogo. O que você espera desse clássico, Grafa, domingo, 6 da tarde, em Barueri? Além de muita rivalidade, mas eu espero um Corinthians melhor também, né? Acho que cada jogo, cada vitória, teve a entrevista do Antônio essa semana, onde ele disse que ele foi mais um pai do que um treinador nesses dias de Corinthians. E isso é importante para o jogador readquirir a confiança de voltar a marcar gol. A gente vê o Garro jogando bem, o Yuri Alberto voltando a marcar gols, não perdendo aquela briga, aquela luta que ele tem dentro de campo. Mas eu espero um jogo equilibrado, onde o Palmeiras, como você falou, é favorito pelo trabalho que vem sendo feito do Abel, mas eu espero um Corinthians também muito forte e muito determinado a conseguir um resultado positivo. O Corinthians vai ser nesse jogo aí, ele muda muita coisa dentro do Corinthians, né? Na confiança do time, como equipe, como preparação para a temporada. Eu acho um clássico bem equilibrado, mesmo com o favoritismo do Palmeiras. O Corinthians já tem 2 clássicos, 2 derrotas no campeonato. Perdeu do São Paulo, na Neoquímica Arena, perdeu do Santos na Vila Belmiro. Hoje faz o seu 3º clássico e com uma situação no grupo assim, difícil, visando a classificação. Se ele conseguiu se desgarrar ali do desespero do rebaixamento no estadual, tá difícil para ele se classificar. Se a gente puder plugar a classificação no grupo, Inter de Limeira, Mirassol, Bragantino, o Corinthians ganha 2 jogos seguidos, mas os adversários pontuam também. Então o Bragantino tem 14 pontos, 5 já a mais do que o Corinthians, restando 4 rodadas. A Inter de Limeira tem 4 pontos a mais do que o Corinthians e um jogo a menos. E o Mirassol tem 2 pontos a mais que o Corinthians, que é o 3º colocado hoje fora da zona de classificação. Nesse regulamento maluco, você não tem confronto direto. Exato. Você não, consegue tirar você não consegue ponto, tirar. né? Depende de terceiros. Né? Tá muito difícil pensar em classificação. Se perder domingo, então, a classificação vira algo bem distante. Bem distante. Se ganhar, A ganha depender lugar. dos outros. Agora, você tem graduações de favoritismo, né? Se fosse 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, eu diria que o Palmeiras era muito favorito. Agora eu acho que o Palmeiras é um pouco favorito. Até porque o jogo não é no Allianz. O jogo é em Atacante badalado do Palmeiras pode entrar em troca por Maurício, do Inter. Fala a torcida palestrina, veja a notícia de agora. Nos bastidores da academia de futebol, o Palmeiras está em movimento e deseja adquirir Maurício, considerado um dos principais destaques do Internacional. A contratação do meio-campista é um pedido da equipe técnica de Abel Ferreira, porém, há a percepção de que esta não é uma negociação tão simples. De acordo com a ESPN, o Internacional está pedindo 8 milhões de euros pela venda de 50% dos direitos do jogador, o equivalente a cerca de 42,8 milhões de reais. O Verdão está disposto a oferecer 7 milhões de euros, aproximadamente 37,5 milhões de reais. Uma alternativa em consideração nas negociações é incluir Breno Lopes, que recentemente foi alvo de interesse do Vasco. Atualmente, ele ocupa a posição de reserva sob o comando de Abel e seu contrato tem validade somente até dezembro. Diante das complexidades envolvidas nas negociações, tanto em relação à aquisição de Maurício quanto à possível inclusão de Breno Lopes, é evidente que o Palmeiras está buscando reforçar seu elenco de forma estratégica. A decisão final dependerá não apenas das demandas financeiras, mas também da visão a longo prazo do clube e de como essas movimentações podem impactar o desempenho da equipe. Com o mercado do futebol sempre em constante evolução, é fundamental que o Palmeiras avalie cuidadosamente todas as opções disponíveis antes de tomar uma decisão final.